galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! 20. Na sexta-feira à noite, enquanto espera o marido voltar do trabalho, Beck anda de um lado para o outro pela casa, inquieta. Do jeito que as coisas ficaram na noite anterior, Larry não vai estar de bom humor. Ele disse que provavelmente chegaria tarde. Tem sempre muita coisa a fazer depois que volta de uma viagem de negócios. Ontem à noite, Beck dormiu no quarto de hóspedes. Ela não tem certeza de como vão ficar as coisas com Larry. Talvez não fiquem. Talvez o casamento deles tenha acabado e reste apenas encontrar uma maneira de dar a notícia aos filhos e dividir os bens. Embora tenha sido categórica com Olivia, ela passa muito tempo pensando se o que Larry disse sobre ele e Amanda não terem tido nada sério poderia ser mesmo verdade. O dia foi longo. Uma interminável semana se passou desde que o corpo de Amanda Pierce foi encontrado. E o Webb sente o efeito disso fisicamente. Seus olhos ardem e seus membros estão cansados. Ele está frustrado com a falta de progresso no caso, mas algo começou a tomar forma. Eles conversaram com outras pessoas na Fanshawe Farmacêutica depois de falarem com Paul Sharp e conseguiram formar uma ideia mais clara de quem Amanda Pierce realmente era. O Webb ficou se perguntando até que ponto as coisas que diziam dela eram verdade. Mas Larry admitiu um incidente no escritório, então pelo menos uma parte era. Neste momento, Moen está ao seu lado dirigindo, voltando com ele para a delegacia. Eles acabaram de fazer uma visita ao Deerfields Resort, onde Larry participou de uma conferência no fim de semana em que Amanda foi assassinada. Pela janela, Webb contempla a paisagem escurecendo, refletindo sobre tudo o que descobriram. Não há dúvida de que Larry Harris esteve na conferência da noite de sexta até a tarde de domingo. Muitos funcionários confirmaram o fato. Ele fez o check-in às 3 da tarde na sexta. Mas depois disso há uma lacuna. Os funcionários do bar e os garçons se lembram dele, mas não têm certeza de o terem visto na recepção antes das 9 da noite. Segundo eles, Larry foi um dos últimos a deixar o evento e seguir para o quarto no fim da noite por volta das 11. Não houve um jantar em que outras pessoas talvez pudessem se lembrar dele. Eles apenas beberam e conversaram no salão. Não seria impossível que ele tivesse chegado tarde ao evento, o que lhe daria várias horas para encontrar e talvez matar Amanda Pierce. O mais incriminador era que o carro dela foi desovado em um lago não muito longe dali. O restante do fim de semana parece estar justificado. Ele se inscreveu em várias sessões e foi visto nelas. Mas há uma lacuna curiosa na sexta-feira. Webb aponta uma direção. Vire aqui. Moen sai da rodovia e pega uma estrada de cascalho. Já está quase escuro. Foi um dia triste e chuvoso, mas dentro do carro está quente e aconchegante. Eles estão voltando ao lugar onde o corpo de Amanda foi encontrado. Webb cronometrou o tempo desde o resort. Moen está dirigindo meio rápido demais pela estrada de cascalho. Reduza um pouco. Podemos estimar a velocidade depois, diz o Webb, e Moen tira o pé do acelerador. O caminho é escuro e sinuoso. Os faróis do carro varrem as curvas da trilha margeadas por árvores de ambos os lados. Algumas já estão quase sem folhas. O tempo virou. Parece que se passaram mais do que apenas alguns dias desde que eles estiveram ali retirando o carro do Lago Frio. Tem certeza de que consegue reconhecer o local no escuro? Pergunta Moen, seguindo agora mais devagar. Não sei se eu conseguiria, sou urbana demais. Espero que sim, responde Webb, olhando com atenção pelo para-brisa para a paisagem escura. Acho que já estamos bem perto. Reduza mais um pouco. Moen reduz a velocidade ao fazer uma curva e Webb diz: aqui, acho que foi aqui. Encoste o carro. Ele reconhece a curva na trilha, o declive até a beira do lago. Moen encosta o carro. Desliga o motor. Webb olha para o relógio que brilha no escuro. 20 minutos, diz.
Moen olha para ele assentindo. Pouco tempo. Por um momento eles ficam ali sentados no escuro. Então saem do carro aquecido para a noite fria. Webb fica parado junto à porta tentando se orientar, lembrando-se da manhã da segunda-feira anterior quando fizeram a terrível descoberta. Onde estaria a arma do crime? Pergunta Webb. Ele vai até a beira da água e olha para o lago. Uma nesga de lua surge nítida e brilhante por trás das nuvens escuras. Ele tenta imaginar o que aconteceu ali. Quem abaixou os vidros? Quem quer que tenha sido estava de luvas, porque nos botões internos do carro só havia as digitais de Amanda. Quem enfiou o corpo no porta-malas e guiou o carro pelo declive em direção ao lago? Webb acredita que o assassino provavelmente é alguém que eles já conhecem. Ele se vira para Moen. Os olhos dela reluzem na escuridão. O assassino provavelmente esperava que o carro e o corpo jamais fossem encontrados. Sugere Webb, voltando a olhar para o lago escuro. Todo mundo achava que Amanda tinha abandonado o marido. E é muito difícil condenar alguém por homicídio sem um corpo. Ele se vira de novo para Moen. Acho que alguém deve estar muito nervoso. Afinal, as coisas não saíram conforme o planejado. Beck ouve a porta no andar de baixo se abrindo pouco depois das 9 da noite. Ela está no andar de cima, na cama, e levanta a cabeça apurando os ouvidos. Tinha ficado cansada de esperar por Larry, então jantou e subiu com um livro. Agora ela escuta o marido andando pela sala. Depois de alguns minutos, põe o livro de lado, veste o roupão e sai do quarto. Ela se detém no topo da escada ao ver o marido parado lá embaixo observando-a. Seus olhos se encontram, mas por um momento nenhum dos dois diz nada. Então ela quebra o silêncio. Por onde você andou? Beck não acha que ele tenha ficado no escritório até tão tarde. Ele não responde. Depois de um tempo diz: precisamos conversar. Ela desce as escadas lentamente. Ele então acrescenta de maneira abrupta: preciso de uma bebida. Larry vai até o bar e se serve de uma boa dose de bourbon. Pode servir uma dose para mim também, diz Beck. Ela se aproxima do marido e pega o copo que ele oferece. Os dois tomam um gole. A cabeça de Beck fervilha diante de todas as possibilidades do que Larry pode querer dizer a ela. Ela se pergunta como ele deve ter se sentido quando Amanda desapareceu. E depois, quando seu corpo foi encontrado. Será que teve medo de que a polícia descobrisse seu caso com ela, da mesma forma que ela teve medo de que descobrissem sobre seu caso com Robert? Larry olha para ela de um jeito conciliador. Não tive nada a ver com o que aconteceu com Amanda. Você sabe disso. Sei? Pergunta Beck. Ele a encara surpreso. Você não pode realmente acreditar que... Ele continua a encará-la, incapaz de encontrar as palavras. Não sei o que pensar, confessa Beck com frieza. E se nem mesmo eu acredito em você, como você acha que a polícia vai enxergar a situação? Enquanto observa o homem com quem está casada há 23 anos, ela se permite considerar pela primeira vez a possibilidade de que Larry tenha matado Amanda Pierce. A ideia lhe dá calafrios. Você não pode estar falando sério, retruca ele. Então ri uma risada curta e seca. Ah, entendi. Você já está planejando o divórcio, não é? Acha que tem alguma vantagem sobre mim e está querendo usar isso a seu favor. Beck não tinha pensado na questão dessa maneira, mas agora que ele tocou no assunto, ela se dá conta das possibilidades. No fundo, não acredita que ele tenha feito mal a Amanda, mas não seria nada ruim que ele pensasse o contrário. Por ele, ela acabou desistindo de ter uma carreira. Passou seus melhores anos cuidando da casa e criando os filhos desse homem, enquanto ele ganhava a vida. Uma boa vida. Ela merece ser recompensada. Não vai se deixar enganar. Você é mesmo uma filha da puta, diz ele. Beck tem um sobressalto com aquele tom nada típico do marido. Não vou dificultar as coisas para você, Larry, contanto que jogue limpo comigo. Rebate ela num tom de voz tranquilo. É mesmo? Ele se aproxima de Beck e a olha de cima.
Ela sente o hálito dele em seu rosto, o cheiro de álcool. Eu não tive nada a ver com o desaparecimento da Amanda. Ele parece incapaz de dizer a palavra correta. Assassinato. Ela se mantém firme. Mas você estava tendo um caso com ela? Pergunta a Becky. Diga a verdade. Não foi só aquela vez no escritório, foi? Ela conhece o marido. Sabe que ele ia querer mais. Ele pode ser bastante ganancioso às vezes. Ele se joga no sofá e de repente parece exausto. Seus ombros ficam curvados. Não, não foi. Admite. Estávamos saindo fazia algumas semanas. Começou em julho. Ele vira o resto da bebida com um longo gole. Becky sente o corpo gelar. Onde? Íamos a um hotel na estrada fora de Aylesford. Ela olha para ele incrédula, tomada por uma raiva incoerente. Seu idiota! Sussurra. Eles vão descobrir. Não, não vão, diz Larry teimoso olhando para Becky e em seguida desviando os olhos ao perceber o ceticismo e a fúria dela. Claro que vão! Eles vão a todos os hotéis e motéis da região com foto de vocês perguntar aos funcionários. Como ele pode achar que a polícia não vai descobrir? Becky agora está realmente com medo, e isso a faz perceber que se importa com ele. As pessoas são presas o tempo todo por coisas que não fizeram. Ela se importa o suficiente com o marido para não querer vê-lo dragado por uma investigação de assassinato. Não pode permitir que uma coisa assim aconteça com ela e os filhos. Becky assistiu a minissérie The Staircase na Netflix. Viu o que isso pode fazer com uma família. Não vai permitir que aconteça com a sua. Ela pensa rápido. Talvez você devesse ter contado à polícia quando eles estiveram aqui. Vai ser pior quando descobrirem sozinhos. Eu fiquei com medo de falar. Não estava conseguindo pensar direito. Tudo isso foi um choque enorme. Ele respira fundo. Talvez os detetives não descubram. Larry olha para Becky contaminado pela preocupação que vê nela. Eu não tive nada a ver com o que aconteceu com ela. Não achava que os nossos encontros tivessem nenhuma importância. Pensei que Amanda tinha abandonado o marido. Não importa o que você achava, diz Becky esforçando-se para recobrar a calma. Ela percebe que Larry está começando a desmoronar. Então precisa se manter calma. Precisa pensar. De qualquer forma, você não poderia ter feito isso. Você tem um álibi forte. Becky se senta no sofá ao lado dele. Estava naquela conferência. Becky tinha ficado preocupada quando os detetives foram interrogá-la e ela descobriu que o local da conferência de Larry não ficava muito longe do lugar onde o corpo de Amanda tinha sido encontrado. Mas ele tinha dito aos detetives que havia chegado ao resort na sexta à tarde, e isso a tranquilizara. Sem dúvida haveria pessoas lá para confirmar a informação. Mas agora vê uma terrível palidez no rosto do marido e sente o estômago embrulhar. O que foi, Larry? O que você não está me dizendo? Eu não a matei, juro. Mas há pânico em seus olhos. Ela recua um pouco. Larry, você está me assustando. O carro dela foi encontrado perto do resort. Diz ele, nervoso. É incrível como Larry evita as palavras. Ela pensa. O carro dela, não o corpo. Como se ele não pudesse encarar a realidade. Ela afasta esse pensamento inquietante. Mas isso não importa, insiste Becky. Não se você esteve no resort o tempo todo. Mas agora ela pensa, e se ele tiver escapado por 1 horinha ou 2? E se tiver combinado de encontrá-la? Nesse caso teria tido oportunidade de matá-la? Ele seria capaz disso? Becky não sabe dizer, e isso a apavora. Mas e se as pessoas não se lembrarem de ter me visto? Questiona ele olhando para pontos diferentes da sala como se quisesse evitar o olhar da esposa. Larry, o que você está querendo dizer? Ele por fim olha para Becky cheio de medo suplicante, como se ela pudesse ajudá-lo. Mas ela receia não poder fazer isso. Larry, diz ela apreensiva, você saiu do resort? Não. Então qual é o problema?
Fiz o check-in na sexta e fui para o quarto. Não estava com vontade de ver ninguém. Eu tinha discutido com a Amanda no dia anterior. Ela disse que não queria mais me ver. E eu estava chateado e exausto. Então fiquei no quarto. Trabalhei um pouco e acabei dormindo. Quando acordei já eram quase 9 horas. Perdi a maior parte do evento de abertura. Ela olha para Larry incrédula e furiosa. Longos segundos se passam durante os quais a sala permanece em total silêncio, exceto pelas batidas do coração de Becky. Por fim, ela pergunta: "Você está me dizendo a verdade?" "Sim, eu juro." "Até eu estou achando difícil acreditar nisso," diz ela, percebendo que o marido não tem álibi. "Onde você discutiu com a Amanda?" pergunta ela, sentindo-se nauseada. "Alguém viu?" "Foi por telefone." "Que telefone?" Larry desvia o olhar. "Usávamos celulares pré-pagos." Ela mal pode acreditar. Seu marido, pai dos seus filhos, usando um segundo celular pré-pago para não ser pego. "O que aconteceu com o celular?" pergunta furiosa. "Joguei no rio de uma ponte." "Que ponte? Quando? Puta merda! Sabia que pode ter câmera?" Larry olha para a esposa, agora pálido como um cadáver. A Skyway. No domingo, voltando para casa depois da conferência. Ela tinha terminado comigo. Imaginei que não ia precisar mais dele. "Seu imbecil, filho da puta!" Solta Beck, afastando-se dele.